Estamos aqui de volta com mais uma série de estudos sobre vocabulários. Por que é importante estudar vocabulários? Por que é importante compreender e investigar as suas definições? A nossa língua portuguesa é muito rica. O conhecimento dos vocabulários permite uma comunicação mais eficaz. Um vocabulário amplo e variado permite que você expresse suas ideias de maneira mais clara e precisa em determinados contextos. Você pode expressar suas ideias e sentimentos com mais nuance, com mais detalhes, evitando inclusive mal-entendido. O vocabulário também, quando nós ampliamos, quando nós diversificamos, quando nós entendemos o seu significado, lhe permite a compreensão de leitura. Ter um bom vocabulário melhora a nossa capacidade de entender textos escritos. Palavras desconhecidas podem atrapalhar a compreensão geral de um texto. Então, quanto mais palavras você conhecer, melhor será a sua compreensão. E o vocabulário também permite que nós melhoremos as nossas habilidades de escrita. É isso mesmo. Conhecer palavras ajuda a melhorar a escrita. Nós podemos ter opções de palavras mais apropriadas para transmitir as nossas ideias, tornando os nossos textos mais interessantes, mais atrativos e convincentes. Nós vamos falar hoje sobre as palavras homófonas, que são aquelas que têm a mesma pronúncia, mas com grafias diferentes e significados também diferentes. No contexto do trabalho, principalmente, isso gera muita confusão, né? Muitas dúvidas. Então, algumas dessas palavras serão esclarecidas hoje. É claro que depois nós daremos continuidade. Hoje nós discutiremos as palavras sessão, sessão e sessão. Sessão com dois S, sessão com C cedilha e sessão iniciando com C e dois S. Sessão com dois S refere-se a uma reunião, encontro ou um período dedicado a uma atividade específica. Vamos para um exemplo. Hoje teremos uma sessão para definir a escolha de quem assumirá um novo cargo de gerente neste departamento. Seção com C cedilha significa uma divisão ou parte de um todo. Um exemplo: trabalho na seção de recursos humanos. Aquela seção deverá ser reestruturada. Seção com início com C e dois S no meio. Significa o ato de ceder ou transferir algo como direitos ou propriedades. Um exemplo: houve a cessão de direitos autorais para a nova editora. E não para por aí, nós temos mais dois exemplos para este conteúdo. Censo com C e censo com S. O censo com C significa um levantamento estatístico de dados sobre uma população ou um nicho, né, um mercado. Um exemplo: o censo empresarial é realizado para coletar dados sobre o mercado de trabalho. Senso com S é a capacidade de julgar ou perceber, como em senso comum ou em senso crítico. E a palavra senso, junto com algum outro elemento, como por exemplo o adjetivo, forma outra expressão ou outras expressões. Por exemplo, bom senso. O que é um bom senso? O bom senso é uma faculdade natural, é uma capacidade ou aptidão que nós temos de distinguir o certo ou errado, o bem do mal, o verdadeiro do falso, por exemplo. E aí nós vamos deparar com uma outra expressão que é o senso comum. O que é o senso comum? São atitudes e pensamentos que nós temos, ou comportamentos, porque a maioria das pessoas tem. Talvez aí nós podemos caracterizar como uma convenção social.
porque todo mundo faz determinadas coisas, eu também vou fazer. A moda, por exemplo, podemos caracterizar sim como senso comum. Ah, todo mundo usa jeans, eu também vou usar. Todo mundo usa tênis, também vou usar. Para ir à igreja, eu tenho que estar bem vestida. Para ir ao casamento, eu preciso ter uma roupa social, né? Então, é o senso comum estabelecido pela sociedade, na verdade, né? Então, para explicar melhor, o senso comum, ele acumula-se ao longo da vida e é transmitido de geração em geração, pensamentos, atitudes e comportamentos. Mas, por outro lado, o senso comum também pode estar carregado de preconceitos e também ser transmitido de geração a geração. Então, nós temos que discernir sobre os conceitos de bom senso e senso comum. Que ver um exemplo de senso comum, né, que passam de geração para geração. As mulheres devem cuidar da casa e os homens devem prover o lar. Se os dois trabalham, aí entra o bom senso, né, de compartilhar as tarefas ou ter alguém que faça as tarefas da casa. Então, este foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Até mais.